I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break. Com o meu look da Shopee. Esse conjuntinho aqui, ó, eu comprei lá na Shopee. Essa bolsa e esse tênis também, gente, velho de guerra. Eu comprei lá na Shopee, ó. Agora eu vou precisar dar uma saidinha. Qualquer coisa eu mostro pra vocês, tá? If you're reading this now, odds are I've already left town. A few cities in between, the new skyline where I'm looking down. A few empty Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, dando início aí a mais um vídeo, né? Pela honra e glória do nosso Senhor Jesus. E não, gente, eu não estou acordando agora. Agora já vai dar 9 horas da manhã. Eu já acordei cedo, já levei a Vi pra escola, quer dizer, né, antes de levar, já dei o café pra ela, já tomamos um cafezinho, né? Aí levei ela pra escola, agora fiz o meu devocional, aí deitei aqui, né, no quartinho da Vi, porque lá no meu quarto essas horas, gente, bate muita claridade e eu queria ler, né, ler um livro, pesquisar um livro aqui no tablet mesmo, né? E tem um livro que eu tô tentando ver se eu acho ele aqui. Gente, eu mesma, né? Eu já passei muito por ansiedade, crises fortes, né? De ansiedade. Emagreci muito por causa disso também, porque a ansiedade, ela mexe com tudo na gente, né, gente? Cai cabelo, é, a gente fica sem vontade de comer, porque fica enjoado, né? Então, tudo isso mexe, né? Com a gente, com a nossa imunidade. E é muito importante a gente buscar ajuda, né? No Senhor Jesus, né? Porque é Ele que nos fortalece. Na Bíblia mesmo existe muitas palavras sobre a ansiedade, né? Que a gente não deve estar ansioso por nada neste mundo, nem mesmo pelas coisas que a gente tem vontade de ter e ainda não conseguiu conquistar, né? Porque todos nós passamos por isso, né? De querer ter as coisas. Às vezes a gente, no âmbito que está agora, neste momento, a gente não conseguir ver como vai idealizar, né? Mas a gente buscar Deus, né? E também, gente, a gente buscar, né, em leituras, né? Como dominar, como buscar a paz dentro da gente, a concentração, né? Muitas vezes eu desisti de muitos planos na minha vida por causa mesmo da ansiedade. Já desisti de faculdade, já desisti de cursos, já desisti de trabalho por causa da ansiedade. Então a gente tem que procurar onde que tá, né, o problema para a gente poder, como que diz, ir desfazendo isso aos poucos, né? Quebrando aos poucos, né? Aonde que tá o problema? O que que tá me causando isso? Por que vem esses pensamentos? Então você tem que descobrir dentro de você aonde que tá esse problema para você conseguir dominar ele, entendeu? E é isso que eu venho buscando aqui, sabe, dentro de mim também, porque é igual eu falei para vocês. Eu não sou melhor em nada, eu não sou expert em nada, eu estou apenas aprendendo a lidar com esse sentimento, né? É um sentimento que tá, assim, pegando muitas pessoas no mundo, né? Até mesmo as crianças, hoje em dia, os pais talvez nem percebam, mas as crianças também estão passando por isso, né? Por esses negócios de questão de ansiedade, de se sentir inferior, de achar que tem que ser sempre igual às outras, né? Conquistar as coisas que as outras conquistam. E às vezes os pais, né, nós mesmos estamos tão, assim, preocupados com os nossos pensamentos, com as nossas questões, que a gente esquece de olhar para eles também e ver que eles também estão sentindo, também estão passando por essas coisas, estão vendo a gente passar e estão achando que também tem esse mesmo problema, sabe? Então tem todas essas questões. Então se a gente não souber lidar, né, com os nossos sentimentos, não souber lidar conosco, como é que a gente vai saber lidar com as questões dos nossos filhos, com as questões das nossas casas, né? Se a nossa mente não tiver em controle, como é que nós vamos controlar, né, as nossas situações, não é verdade? Então, assim, eu venho buscando, né, dessa maneira, encontrar maneiras de me ajudar e também, gente, trazer dicas aqui para vocês, né, de como eu estou conseguindo lidar com essas situações, né? Porque não é fácil, gente, mas também se a gente colocar dificuldade em tudo, a gente nem começa. Porque hoje tá nublado, então assim, a sala, meu esposo colocou a manta desse jeito, gente. Ai, eu achei engraçado. Aí, ó, a sala tá arrumada, né? Esse tapete, gente, eu preciso trocar ele, mas eu não vou trocar hoje. Eu quero ver se eu troco ele na sexta-feira, pra ele sujar mais um pouco, né, gente? Aí aqui, ó, a mesa tá ali com as coisinhas do café da manhã, que eu vou tomar um cafezinho agora e depois eu já tiro.
Eu tenho ali uma loucinha na pia, uma frigideira ali no fogão que a gente fez panqueca. Aqui o quarto também tá pra arrumar, né? Então hoje eu quero ver se eu troco essa roupa de cama. E olha lá como tá o céu, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá nublado, né? Tá friozinho aqui, ó. Olha só como que tá. Tá nublado. Então, eu vou arrumar aqui a bagunça. E também, gente, eu vou arrumar o quarto da Vi, né? Porque assim, na verdade, lava a louça do almoço pra mim, que aí eu deixo louça do almoço. Às vezes eu nem lavo essa louça aqui do café, né? Eu já deixo pra louça do almoço e aí depois ela lava pra mim, que ela gosta de lavar, gosta de limpar o fogão. Então eu troco com ela, tá, gente? E aí a gente faz essa troca, né, pra ela ter sempre alguma coisa pra ela fazer. E de final de semana, que ela está em casa, aí ela arruma a cama dela, porque aí ela tá, né, na parte da manhã, então ela já sabe que ela tem que acordar, fazer as coisinhas dela do quarto dela. Tanto é, gente, que esse final de semana ela deu uma geral aqui, ó, nas coisinhas dela, né? Tirou uns negocinhos que tinha aqui, né? Que ela não queria mais. Deu uma geral ali nas prateleirinhas dela também, sabe? Então, assim, eu vou tomar um cafezinho e já volto aqui com vocês pra gente dar início aí a essa organização. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. They home gone, am I late? Did I miss the invite? Maybe it's me, I can't tell, 'cause I ran out of time. Is this thing on? I can't tell, 'cause you never reply. Tô aqui pensando, né? A minha máquina, ela tá saindo pouca água, e tá saindo pouca água aqui da torneira. E eu tô achando que eu não vou conseguir lavar roupa hoje, gente. Porque... Deixa eu mostrar aqui pra vocês como tá saindo. A água da máquina, ó, tá saindo bem pouquinho. E aqui, ó, tá vendo? Tá até meio sem pressão, né? Então, acho que eu vou deixar pra ver mais tarde se eu consigo lavar. No banheiro, eu tô ouvindo aqui o barulho aqui da caixa d'água, porque a caixa d'água fica aqui em cima, né? Aí eu tô ouvindo aqui o barulho e eu acho que pode ser que esteja chegando a água. Acho que não tinha água. Aí, então eu vou trocar aqui as roupas de cama já, né, gente? Que hoje é terça, na verdade... Eu gosto de trocar toda segunda-feira, né? Que aí fica a semana completa aí, né? A roupa de cama. Só que aí, como aqui anda essa história, assim, às vezes tem dia que falta água, tem dia que não. Então a gente nunca sabe, né? O dia que dá pra pôr as roupas pra lavar. E aí eu vou fazer isso, gente. Eu vou trocar aqui as roupas de cama. E eu tô ouvindo o barulho da água chegar, só que eu vou trocar, gente, só essas assim, ó, sabe? Só o forrinho de baixo, porque as de cima, essas assim, gente, a gente não dorme com elas, a gente dorme com essa, né? Então, e como o tempo hoje tá bem nublado, com certeza, né, não vai secar a roupa tão fácil, então eu só vou trocar mesmo a de baixo. Where did you go? Was that you that just drove past the house? Já troquei aqui a roupa de cama, né? Eu virei o edredom porque ele tava pra esse lado aqui, ó. Ele tava pra esse lado cinza. Virei ele pra esse lado. Aí as almofadas eu permaneci a mesma. Essa daqui também. Só esse que é o forrinho de baixo, né? Que eu troquei. E aquele ali é o bonequinho do meu esposo. Que ele não deixa eu tirar dali, gente. Mas deixa ele, que ele é feliz assim.
né? E agora, gente, eu vou... Aí eu tirei já os tapetes, porque depois eu já vou vir aspirando e passando o pano e tirando o pó, né? Tirando o pó, varrendo e passando o pano, tá? Agora eu vou vir aqui, ó, no quarto da Vi. Vou arrumar aqui e vou mostrando pra vocês. That they're laughing at when I step out. Maybe I'm paranoid, feels like I let everyone down. It feels like everybody's thinking I'm a nobody now. Aqui, ó, a cama aqui da Vitória, ó, como vocês podem ver. Aí agora eu vou... esqueci de colocar essa almofada aqui. Aí, gente, eu preciso fazer arroz, né? Porque ontem a gente comeu, né, o arroz na janta. E aí agora eu preciso fazer pra gente almoçar, eu e a Vi, né? Eu não gosto muito não, gente, de fazer o almoço na semana. Eu já prefiro fazer a janta, sabe? Porque o meu esposo, ele leva marmita. Então, pra não ficar aquela comida, né, feita no almoço, pra ele levar no outro dia. Então, eu já gosto de fazer a janta que sobra pro almoço pra mim com a Vi, né? E faço a janta pra ele poder levar a marmita, porque eu acho que quando a gente esquenta, assim, né, no micro-ondas, já fica meio ressecado, né? Já não fica assim tão bom, né? Então, pra ele não ficar comendo uma coisa assim muito requentada, eu prefiro fazer assim, né? Aí, eu vou colocar uma aguinha aqui na chaleira. Deixa eu pôr vocês aqui, peraí. Eu vou colocar água aqui na chaleira, gente, pra fazer o arroz. Aí eu e a Vi, nós vamos almoçar arroz, feijão. Aí eu gosto de comprar aquelas carnes de hambúrguer pra coisa assim rápida, né? Aí eu vou fazer carne de hambúrguer pra nós duas. E à noite eu faço uma janta assim mais elaborada, sabe? Aí eu já faço um arroz, um feijão, né? Faço uma mistura que já dê pro almoço do dia seguinte. E aí fica melhor, né, gente? Aí eu consigo até organizar melhor o meu dia, sabe? Não fico o tempo todo na cozinha. Porque de final de semana, às vezes eu penso que eu vou descansar, mas não, acaba surgindo mais coisa pra eu fazer, gente. E fora que a gente tá em casa, a gente inventa, né, de fazer bolo, inventa de fazer torta, inventa de fazer pipoca. Então a gente tá sempre fazendo alguma coisa. Então aí acaba que, né, eu tendo que fazer comida mais vezes. Então eu prefiro fazer dessa maneira. Eu faço a janta elaborada para ficar pro almoço do dia seguinte, porque é muito corrido, né? Às vezes a gente fala que não, mas é muito corrido de manhã, sabe? Então, para eu levar a Vi, buscar, fazer as coisas de casa, né? E à tarde eu gosto de ter aquele momento assim para dar atenção para ela, se tiver uma lição, eu ajudar, a gente conversar mais, sabe? Que é muito importante, sabe, esse momento mãe, filha, família, né? A gente tem que ter esse momento, né? Porque aí eu não fico só no celular, porque eu já tenho que trabalhar com o celular. Então, às vezes dá aquela impressão de que ela quer falar comigo e vai estar me atrapalhando, né? Então, eu prefiro fazer assim, tá?
pensa num arroz assim que eu estou amando, sabe? Esses tempos atrás, né, os arroz eles andam muito caro, né? E esses tempos atrás eu fui fazer compra lá no Gigante Atacadista, né? Eu não sei se tem aí na cidade de todas vocês, né? Mas aqui onde eu moro, né, no Paraná, Colombo, a gente achou desse arroz lá no Gigante. Gente, pensa num arroz assim, eu comprei, ele tava na promoção. E aí eu nunca tinha usado, mas pensa num arroz fácil de fazer. Você não precisa ficar colocando água até ele ficar soltinho não, gente. Eu coloquei ali, vocês viram aquela quantidade de água que eu coloquei? Aí eu deixo ele cozinhar na meia tampa, né? E aí quando ele tá assim, já bem sequinho, aí eu tampo ele e desligo, gente. Ele fica soltinho, não precisa você ficar colocando água várias vezes. Mesmo porque ele é um arroz que se você colocar muita água, ele vai ficar empapado, né? Para quem não gosta de arroz empapado, como a gente aqui em casa não gosta muito, então a gente deixa ele mais no ponto de soltinho. Vou mostrar aqui para vocês o arroz que eu tô falando para vocês. Ó, gente, é esse arroz aqui, ó. É esse aqui, ó, Pampili. Deixa eu ver aqui. Pampinelli. Pampinelli, ó. Não sei se dá pra ver direitinho aí, ó. Pampinelli. Ele é um arroz, gente, que ele tá assim, esse mês todinho, ele tá na promoção lá no Gigante. Acho que se eu não me engano, acho que é 19 e pouquinho. Vou deixar aí anotado pra vocês na telinha depois, tá? Mas esse mês eu consegui comprar 2 pacotes desse, né? E nós já estamos chegando aí no final do mês. E olha o tanto de arroz que eu tenho aqui, né? E assim, eu não gosto muito de fazer vídeos de compra, mas sempre quando tem uma marca boa, assim, algo que eu use em casa e eu gosto bastante, eu gosto de compartilhar aqui com vocês. E esse arroz é uma das coisas assim que eu mais gostei de comprar e eu espero que esteja sempre na promoção, gente, porque eu já acostumei com ele. Tanto é que eu já comprei a outra marca e eu fui fazer, eu tive que colocar água várias vezes para o arroz ficar no ponto que eu queria. Esse aqui não. Ele rapidinho, ele cozinha e ele fica bem soltinho, gente. Eu super aprovo esse arroz aqui, eu gostei bastante, indico mesmo. I had to write myself a letter just to know it get read. I drink myself back to life to make sure I ain't dead. But I ain't dead yet. Is there a number to call? Is there a place I can hide? Is this thing on? I can't tell, 'cause you never replied. O arroz como ficou, tá vendo? Olha, ele fica assim. Aí agora eu apaguei ele aqui, ó, e vou deixar ele aqui até a hora do almoço. Ele vai terminar de cozinhar aqui sozinho. Consegui colocar em ordem aqui o quarto, né? Olha, tirei o pó de tudo. Ficou tudo limpinho, arrumadinho, o chão. Aqui o meu quarto. A sala também, já arrumei ali a manta do sofá. Varri aqui o tapete, não mostrei pra vocês, gente. Ó, aqui também, só ficou a loucinha mesmo pra depois do almoço. Aqui, ó, já consegui lavar umas roupas também, ó. E graças a Deus a água veio, né, gente? Porque eu estava com medo de ficar sem água. E eu tenho esse cestinho aqui de roupa pra lavar. Aí agora eu vou levar o lixo lá pra fora e já daqui a pouco buscar a Vitória. Eu quero dar um testemunho aqui pra vocês do que veio me acontecendo essas semanas, né? E
semana passada eu tinha um vídeo pra mostrar pra vocês, né? Até gravei receitinhas, né? Essas coisas assim. Ai, gente, eu tô com frio. Eu tô até aqui, ó. Já tô aqui, ó, tomando meu cafezinho com leite, gente, que sem leite não dá, não. Eu gosto de café, mas eu gosto de tomar ele com leite. E eu gosto de tomar também com leite em pó, gente. Uma delícia, né? Então, mas no foco, né, gente? E a semana passada eu não consegui postar o vídeo, porque, gente, lembra que eu falei pra vocês que meu celular tava com problema? Que eu não tava conseguindo manter ele carregado? Que o plugzinho dele, gente, não tava mais conectando ao carregador, então ele não tava segurando a carga. E eu tava muito triste, tava desanimada com o canal, desanimada com tudo, gente. Mas a gente nunca demonstra, né? Porque a gente tem que sempre demonstrar pra nós mesmos, em primeiro lugar, que nós somos fortes, né? E aí, gente, o que que aconteceu? Andando, né, caminhando na rua, aí meu esposo olhou pra minha armação, a armação do meu óculos, e falou assim, amor, você viu que o seu óculos ele tá meio trincadinho? Aí eu olhei assim, eu falei assim, minha nossa, não é que tá mesmo? Aí eu peguei e falei assim, e agora, amor? Se esse óculos quebrar de vez, como é que eu vou fazer? Porque eu sem o óculos não sou ninguém, né, gente? Não dá. Aí passou, gente, passou isso daí. Aí eu fui, terminei o vídeo, fiz o momento da palavra e veio pra mim, né, a palavra assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Até havia gravado, gente, né, comentado sobre, né, o salmo, né, porque o que acontece? Muitas vezes a gente fica, sabe, perdida, a gente fala assim, ai, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Como é que eu vou comprar aquilo? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E aí, gente, o que acontece? A gente entra num pane, né? Como diz a música lá, o pane, o sistema mudou, né? A gente fica doido, né? E aí, eu tava bem nesse momento, então eu peguei, orei a Deus e a palavra veio essa, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ao mesmo tempo que, né, Deus cita, né, nessa palavra aí, ao mesmo tempo, ele cita também a calmaria, né? E aí, eu fui me acalmando e eu falei assim, olha, tá entregue nas mãos de Deus. Esse mês é o mês que eu preciso arrumar meu celular para eu trabalhar no YouTube, porque assim, gente, eu não tenho outra maneira de gerar renda aqui em casa, né? Qualquer dia desses eu conto aí, né, um pouco da minha história para vocês, né? Porque aqui eu mais gosto de trabalhar em casa, né? O meu esposo, ele já trabalha fora, então, assim, é difícil, né? Então, a minha renda seria daqui, né? O YouTube ainda não me paga, né? Porque, como vocês podem ver aí, eu ainda não bati as metas ainda. Quero muito lutar esse ano para isso acontecer, em nome de Jesus. Também sou afiliada a Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza, mas eu confesso a vocês, gente, que não é tão fácil vender, né? Mas não estou desanimando, estou continuando, sabe? E voltando ao foco. Então, assim, pra gente conquistar as coisas, bem dizer, o salário do meu esposo e a gente tem que ali viver regrada, sabe? Não sair do foco. Porque uma coisinha que sai do lugar altera todas, né? Muitas pessoas sabem como é isso, porque muitas pessoas vivem assim também, né? Assim como eu. Então, o que acontece? Aí o meu esposo falou, nossa amor, vai entrar aí um dinheiro pra mim e eu vou arrumar o seu celular. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito grata a ele, porque esse mês é um mês de aniversário dele, gente. E ele, ao invés de gastar com ele, né, gastou comigo. No dia que ele recebeu o dinheiro, né, o meu óculos quebrou de vez. Gente, o meu óculos quebrou de vez. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu preciso arrumar o celular e eu tenho que trocar a armação. Fui tentar colar, gente, a armação, mas ficou horrível. Ficou horrível, eu não conseguia enxergar pra colar. Aí, quanto mais cola eu colocava na armação, mais ela derretia. Não teve condições, gente. Aí tive que ir lá na ótica, tive que gastar com uma armação, né? Graças a Deus achei uma armação lá, gente. O rapaz lá, muito simpático, onde eu comprei o óculos da Vitória, né, da outra vez. Eu fui lá, ele achou, né, a armação que encaixasse minha lente, porque a lente não teria condições de fazer de novo, né, gente? E essa lente aqui, ela não tem muito tempo. Quer dizer, o que eu ia dizer? Essa lente aqui, ela não é tão velha, gente, né? Ela tem pouco tempo. Então, assim, aí, graças a Deus, gente, eu consegui, né, a armação com desconto. E aí sobrou dinheiro pra gente poder arrumar o celular, né? Eu só fiquei triste, gente, porque, assim, meu esposo usou esse dinheiro que eu queria que ele usasse com ele, né? Ele usou comigo. Mas, gente, lembra lá de que Deus falou lá na palavra, o Senhor é meu pastor e nada me faltará?
Então, gente, eu até emociono aqui, porque às vezes a gente, nos momentos mais difíceis, sabe, ele vem e nos supre, né? Então, assim, vamos dizer que agora, então, seja um momento reflexão da palavra. Então, realmente, gente, nos momentos mais difíceis, quando a gente menos espera, Deus, ele provê, né? Aí você fala assim, ai, Sabrina, nossa, por que você tá assim, né? Um óculos, é um celular, gente. O óculos, né? A minha preocupação foi o óculos, porque eu tenho miopia e acho que é astigmatismo que fala, não sei direito. Se qualquer coisa escreva aí direitinho, tá, gente? Então, eu não enxergo muito sem óculos, não, gente. E foi bem quase no horário da Vi chegar da escola que quebrou. A sorte que meu vizinho aqui, atencioso, ele colou pra mim, conseguiu colar a outra armação e eu consegui buscar a Vi na escola. Ficou assim, uma remenda aqui, foi bem aqui, ó, no outro. Mas graças a Deus deu tudo certo. Então a gente tem que acreditar, sabe, de coração, que Deus ele provê naquilo que a gente mais precisa, sabe? E as outras coisas, ele nos dá, sabe? Porque a gente confia nele, porque a gente sabe que ele vai nos abençoar, né? Então é isso, gente. Eu quis deixar aqui esse momento para vocês, né, dessa. Como que fala? Desse acontecido, né? E dizer, gente, pra gente continuar confiando, né? Quero também pedir para vocês deixarem aí nos comentários, né, sobre a relação de colocar 2 vídeos na semana, que eu quero tentar fazer isso, gente, 2 vídeos na semana. E também quero entrar, gente, com a ajuda aqui, né, das amigas, né, de quem quiser que eu indique algum canal. Eu sou pequena aqui no YouTube, né, ainda não consegui bater os meus 500, mas se Deus quiser eu vou bater, até o fim desse ano eu vou bater, né? Continue aí comigo, gente. Mas eu pretendo ajudar, sabe? Quem quer crescer também, eu indicar aqui no meu canal, tá? Então, por favor, gente, deixa aí nos comentários, né, algo semelhante a essas questões que eu deixei aí pra vocês, o que, que vocês acham, tá? E é isso. Um super beijo, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, que Deus abençoe muito a semana de vocês, viu?